parece que a fonte da poesia é a emoção, não existe outra. Não é o raciocínio, não é o sentido crítico das coisas. Até quando um poema critica alguma coisa, ele critica movido pela emoção. Outra coisa é o seguinte, às vezes a gente vai andando e faz um verso, né? Vem na cabeça a gente um verso. Aquele verso, às vezes, é a raiz, é a semente de um poema. E você pode fazer uma canção, você pode fazer um soneto, pode fazer uma balada, ou um poema de verso livre, tá? Baseado, quer dizer, inspirado, movido por aquele verso que você bolou, que você fez ao longo de uma caminhada, de um passeio, de barco, numa rua, andando numa rua no fim de tarde, ou numa manhã, etc, etc. Então, para mim, assim começa o poema. Depois, eu trabalho com as palavras. Eu acho que não existem palavras poéticas. Toda palavra é poética. Eu nasci dia 11 de junho de 1936, em Paradade de Serpa, município de Itacoatiara. Meu pai é Lesbão Farias, era comerciante lá no Paradade de Serpa, no Roseiral. Aliás, ele que criou esse sítio chamado Roseiral. E minha mãe, Maria Segundina Bentes Farias. Minha mãe é de origem de Maués, nasceu em Maués. Meu pai nasceu lá mesmo, no Carão, lá na Paradade de Serpa. E depois vim para Manaus, casei com a Roseli. Roseli foi de Safarias. Tive 3 filhos e agora tenho 6 netos. Eu fui servidor público, né? Servi em vários órgãos públicos. Fui secretário de Educação, fui secretário de Comunicação Social, fui diretor da Fundação Cultural, no Tribunal de Contas dos Municípios, cheguei a ser presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, e sempre dediquei a dois elementos, as duas funções, né? A função pública e a literatura. A literatura, a gente sabe que no Brasil pouca gente vive de literatura, né? Porque a gente ganha tão pouco, o pessoal lê pouco no Brasil, então a gente... Então eu elegi o serviço público como uma fonte de renda para a minha vida, né? Então eu dediquei a serviço público e à literatura. Eu me aposentei do serviço público hoje, então estou muito mais dedicado à literatura, somente à literatura. Lance da moça e o peixe. Ela estava sobre a ponte lavando as roupas do dia. Anáguas alvas e saias, fora as roupas que eu não via. Ela se chamava Eulália e a irmã Rosa Maria. Águas do rio passavam com manhosa correria. Ela descia os vestidos do tecido que a vestia. Riscado bom e algodão, seda sócia e fantasia. Eu escrevi muito porque a minha primeira vocação foi a poesia, né? E eu estreiei com Barco Verde, em 1961. Mas deixa eu te contar que eu vivi em várias cidades do Amazonas e a última, antes de chegar a Manaus, foi Parintins. E quando eu estava lá, com 18 anos, eu escrevi um grupo de poemas, que nós tínhamos um grupo lá de poetas e etc., chamado Grêmio Estudantil Castro Alves, né? E a gente fazia poesia, né? A gente conversava muito sobre literatura, sobretudo literatura romântica, né? Alemão Gonçalves Dias, Castro Alves, e também os parnasianos e simbolistas, Olavo Bilac,
Luz e Souza, simbolista, Olavo Bilac Parnasiano, etc. E escrevi um livro de poemas. Claro que esses poemas tinham muita influência romântica e parnasiano simbolista. Tá? Quando cheguei em Manaus, entrei em contato com o Clube da Madrugada, que já praticava uma poesia moderna. Tá? Quer dizer, foi um movimento em Manaus, no Amazonas, que divulgou, estudou e praticou a arte moderna, em todos os ramos, né? Na poesia, na prosa, na música, na pintura, na escultura e até na interpretação de alguns temas sociais, sabe? De alguns temas de ciências sociais, como a economia, a política, a sociologia. Bem, então eu aprendi e vi que o que eu tinha escrito não prestava e joguei fora, claro, esse livro. Essa coleção de poemas eu joguei fora e escrevi o Barro Verde, que é motivos da Amazônia, claro, que eu conhecia, e uma linguagem moderna, né? Uma linguagem mais atual e uma visão de mundo também mais atual. Depois veio Estações da Várzea, 13 episódios do Rio, Ciclo das Águas. O Ciclo das Águas reuniu esses livros anteriores aí. Todos eles muito comprometidos com a paisagem amazônica, com a mitologia, com a vida da Amazônia, na floresta e no rio. Depois veio 10 Canções Primitivas. De 10 Canções Primitivas foi um livro que eu quis seguir correntes estruturalistas, né? Eu achava que eu podia escrever um livro programado, né? Então eu programei 10 poemas, todos eles escritos em redondilha maior, versos de 7 sílabas, com rimas irregulares, às vezes toantes, às vezes consoantes, com versos no mesmo volume de versos, cada poema, sabe? Às vezes eu dividia em 2 partes cada poema, entendeu? Então eu peguei os temas também da Amazônia, os temas da vida do rio e da floresta e da vida em Manaus também, da vida urbana, tá? Da vida urbana das cidades onde eu vivi, né? Nas cidades da Amazônia onde eu vivi. Depois vem Um Romanceiro da Criação, que é baseada em mitos dos índios Iscariana, que vivem na fronteira do Amazonas com o Pará, ali em Inhamundá. E veio para cá um antropólogo e religioso inglês, ele escreveu e viveu 10 anos no meio desses índios, né? Conviveu com eles, inclusive traduziu o Novo Testamento na língua iscariana, tá? E eu peguei um dos textos de Iscariana, um livro que ele lançou com os textos de Iscariana, e daí tirei o Romanceiro da Criação, baseado nisso. Depois veio do Amor e da Fábula, que representa mais um contato meu com a vida mesmo, com a mulher, né? O Amor e da Fábula, tá? Depois vem Imagem, que é uma série de poemas sobre a história do Amazonas, né? Imagem. Roteiro Lírico de Manaus em 1900. Tem um grande fotógrafo alemão que andou por aqui e registrou a vida da cidade em fotografias. Rubner, E então ele escreveu. Essas fotografias andavam correntes em Manaus nessa época, né? Chamavam de fotografias da Manaus antiga. E eu peguei algumas dessas fotografias e tentei fazer uma viagem pela Manaus dessa época. E escrevi esse roteiro lírico, né? Roteiro lírico de Manaus em 1900. Depois veio Meio de Amazonas. Meio de Amazonas nasceu de uma série de poemas escritos para uma exposição que a Auxiliadora Zuazo ia fazer na Europa, num país da Europa aí. Então ela queria me chamou, ela fazia gravuras, estilogravuras. Ela fez uma série de estilogravuras e pediu para eu escrever tipo assim, um catálogo, né? Um catálogo sobre as estilogravuras para o lançamento lá, para a exposição lá.
na cidade europeia. Bem, aí como eu não sou um crítico literário, crítico de artes plásticas, né, eu digo, pegar essas imagens e escrever tipo assim uma legenda em forma de poemas. Tá? Aí escrevi esse Mês de Amazonas, que é um álbum, né, com a gravura, foi publicado tipo álbum, com as gravuras da Zuazo e com esses poemas. Palavra Natural já é um livro com muita marca daqui da minha vida em Manaus. Romanceiro. O Romanceiro é um livro voltado para os temas da vida da Amazônia, da vida do povo da Amazônia, dos rios da floresta. Mais objetivamente, aí nesse romanceiro, eu uso a forma romance tradicional da língua portuguesa, aliás, da poesia ibérica. Ela sempre são poemas escritos geralmente em redondilha, com rimas irregulares também, muito rimas toantes, né? E sempre sobre fatos populares, né? Sobre fatos da vida do povo. Então o romanceiro meu, ele fixa a vida do povo, da floresta e do rio. A Destruição Adiada é um livro que eu tentei fazer uma especulação sobre o fazer poético, né? O fazer poético e a vida da gente, uma vida tão passageira, né? Geralmente, eu penso, o mundo sempre ele se destrói, né? Sabe lá, quando a gente desaparece, o mundo parece que sumiu, desistiu. Então eu pensei o seguinte, no momento em que tudo for destruído, tá? Apenas a última coisa a ser destruída, viu, é a arte. É a arte. A poesia, a última coisa. Então eu dei o nome aí de A Destruição Adiada por isso. A literatura, a poesia, ela adia a destruição. Semibreves Exercícios de Harmonia. É um livro também que envolve poemas escritos aqui. E eu fiz uma viagem pela Europa, participei de um seminário em Berlim, promovido pelo Senado de Berlim. E 15 dias. Depois eu aproveitei e passei 3 meses fazendo uma viagem pelo sul da Europa, né? Itália, Espanha, Portugal e França. Tá? E para olhar, mesmo no interior, mesmo no meio do povo, as influências dessa região da Europa na formação cultural brasileira. E realmente identifiquei muita coisa, né? Muita coisa, muito interessante. E eu botei vários poemas escritos durante essa viagem nesse livro. Né? Na Cozinha de Manaus. Isso aqui foi já um livro de encomenda, né? Uma editora aqui de São Paulo que queria um livro sobre as coisas de Manaus, comidas, né? Comidas, frutas, etc. E eu escrevi esse livro, A Cozinha de Manaus. Rosa da Terra, também um poema, uma série de poemas já de maturidade mesmo, né? Já examinando vários temas, até a vida do mar, né? Eu passei uma temporada em Fortaleza, né? E lá eu tive muito contato com o mar. E aí nesse livro tem muita poema desse contato com o mar. E poemas escolhidos pelo autor. Eu não sei se tu tem, escolhido pelo autor é esse aqui, olha. Eu da onde, tá? Então, o Poemas Escolhidos foi uma seleção de poemas de todos os livros, né? Eu fiz, escolhidos, né? E tá aí, é isso aí. Bem, depois eu escrevi uns ensaios, né? Os ensaios. Ensaio 100 anos de Fé na Floresta, que é um ensaio de história sobre a arquidiocese, que vai fazer 100 anos, né? Um livro sobre o senador Zé Lindoso, Semeador de Esperanças, né? Um livro sobre a cultura amazônica, da Amazônia Ocidental, né?
é que o Banco da Amazônia estava completando 60 anos e o Armando Dias Mendes, que era um grande amazonólogo, que tinha sido presidente do banco, organizou uma coletânea de ensaios para comemorar os 60 anos do banco, né? E me convidou para escrever um trabalho. Eu escrevi sobre a Amazônia Ocidental. Saiu nesse livro, Amazônia, Terra e Civilização. Depois de Memórias Literárias. Memórias Literárias foi um livro quase que solicitado pelo Tenório Teles, né? Porque ele achava que era um livro que podia ajudar os estudantes. O Tenório Teles é também professor, professor de literatura, e que podia, eu acabei escrevendo o livro, Memórias Literárias, né? Levado por isso. Cláudio Santoro, autor do Cantor do Sol e da Paz. Cláudio Santoro, o que me levou a escrever é que ele é primo da minha mulher, primo legítimo, primeiro grau, né? E eu tenho muito contato com outros parentes dele, inclusive com irmãs dele, e tive acesso a vários documentos sobre ele, sabe? E muitas coisas da vida, com a família, da mãe dele, Dona Cecília, que era tia da Roseli, irmã do Dr. Franco, né? E eu também deu uma ideia de escrever um livro sobre ele, a partir desse material, desse documento, sabe? E escrevi esse livro sobre Cláudio Santoro. No limoeiro. Verde de vida a chuva é o limoeiro. Nas folhas e nos frutos ácidos de água clara. Paisagem de pura plástica, espinho e casca, de nada que a torne ao menos sombria. É a figura da manhã próxima do meio-dia. Verde de vida a chuva é o limoeiro. Peixe sem sal, caldo e molho, farinha d'água e a água da terra de folho a folho. A chuva semeia o vento fino e seu cheiro grato. A raiz travosa exposta nos fere de leve com olfato. Verde de vida é a chuva, é o limoeiro. Vidros quebrados e cuias, guias e flores cortadas na chuva de verde. Eu escrevi um livro de poemas chamado Balada de São Francisco, tá? E finalmente está inédito até hoje, tá? E eu soube que havia um editor jovem em Manaus que estava inaugurando uma editora. O nosso grande problema em Manaus foi a editora, ao ponto de eu ter criado uma editora, Puxirum. Eu criei uma editora, Puxirum, e editou vários livros, né? Meus um só, né? O Romanceiro, primeira edição do Romanceiro. E de muitos amigos aí, poetas, né? E poetas jovens, inclusive, mais jovens que nós. Bem, então eu fui lá com ele. O nome dele era Isaac Maciel. Aí fui lá com ele, olha, eu fui lá, ele me recebeu bem, jovem, tudo. Disse, olha, seu Elcio, eu lhe conheço já de nome, eu conheço o seu trabalho, mas a editora não, eu estou conversando com a editora, né? Agora ela não tem assim, poesia, não há público para a poesia. A poesia, quer dizer, a gente não tem condições de editar porque não tem público, ninguém compra, ninguém lê poesia. Se o senhor tiver alguma prosa, algum romance, contos, etc., até que a gente pode editar. Aí eu saí de lá pensando nisso, né? Como que eu vou escrever? Eu tinha alguns dados, algumas notas, numa ideia de escrever um romance, viu? Um romance. Aí eu meti a cara do romance. Cheguei em casa, comecei a trabalhar o romance, né? Eu acho que com 3 meses eu terminei o texto e dei o nome de O Adeus de Diana, que é um romance de costumes, dizer, baseado em histórias que eu vi em Parintins, principalmente em Parintins. E também eu vi em outras cidades que eu estive, São Sebastião do Otumã, Urucará, etc. Aí escrevi O Adeus de Diana e levei para o Isaac. Aí o Isaac leu, gostou, disse, olha, é o seguinte, eu compro esse livro teu. Comprou.
um negócio estranhíssimo, porque eu nunca tinha recebido dinheiro de nada de literatura, né? De repente o cara me comprou esses originais e disse, olha, eu estava escrevendo, depois tive uma ideia de fazer uma trilogia. Seria um romance de costumes, que é esse, um romance sobre a história, viu? E um romance sobre a mitologia. Quer dizer, seria o Homem e o Rio, a trilogia, o Homem e o Rio. Aí disse, mas eu compro os 3. Aí me pagou, comprou os 3 romances meus. Já pensaste? O cara é audacioso, né? E muito confiante. Aí fui para casa e comecei a escrever os 3 romances. O primeiro eu já deixei com ele lá, ele começou a editar e lançou bem. E o segundo foi O Comandante, que é uma novela sobre história. E o ambiente é mais a cidade de Itacoatiara, tá? O Comandante. E depois eu escrevi a Tauaquera, a cidade desaparecida, que é uma rapsódia sobre o lendário também da Amazônia, sobre a mitologia. Então são esses três livros. O Tauaquera é uma cidade que eu imaginei no fundo do rio, né, no Peral dos Encantados. No fundo do rio, do encontro das águas do Negro de Solimões, do Rio Negro de Solimões. Então, onde moram muitas feras, muitos peixes violentos, né? E lá é a casa da Iara, viu? E a Iara começa a dialogar com o Jurupari. E quem mandava no mundo era o Jurupari, né? E o Jurupari achava que a mulher não podia mandar em nada. O Jurupari era um bicho fascista, né? E a Iara veio para dizer que podia. Então o diálogo, essa rapsódia, possui um diálogo do homem e da mulher, do ser feminino com o ser masculino, entende? E há momentos em que a Iara domina o mundo, né? Administra, comanda o mundo, tá? É isso aí. Eu procuro mostrar muito a vida dos peixes, a vida dos animais na floresta, dos insetos, etc. Tauaquera. Isso é prosa ficção. Mais tarde, Ilha do Risco, que é a ilha lá onde nós moramos, na Paraná de Serra. A Ilha do Risco é a história do homem que se perdeu na floresta, né? Ele se perdeu na floresta e começa a dialogar, viu? Ele começa a dialogar com ele mesmo, né? Até um dia em que foram atrás dele e ele foi encontrado, viu? Na floresta. Aí continua a história. Quando ele volta para casa, ele se transforma, aí viram que ele tinha se transformado num curupira, tá? Aí ele foge novamente, soma novamente, era o curupira. Isso é também baseado muito na nossa mitologia, claro. A origem do macaco. Chegou o vento zumbindo, fazendo som. Diziam as outras pessoas, escute-o. Gritavam as outras mulheres e nada. Lá estava no meio do vento, trabalhando com a raspa, socando mandioca. A mulher estava socando raspa de mandioca. Lá estava socava raspa de mandioca, trabalhando. Escute-o, diziam as outras mulheres. O vento está piorando e assim você não pode ouvi-lo mover. Empurraram-na e ela gritou Jacuatá, forma de macaco. Colocou a mão do pilão no lugar do rabo, deu um grito de Quatá e foi-se embora do vento, sumindo no vento. É o seguinte, eu frequentava muito as escolas e conversava com os professores sobre literatura mesmo, né, sobre o trabalho. E um dia eles me disseram assim, por que você não escreve histórias para as crianças? Porque as histórias infantos juvenis, ou elas vêm de traduções até mal feitas, né, ou de escritores de outras cidades, de outras paisagens. Por que você não escreve sobre a Amazônia para a criança? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Cheguei em casa, a Roseli me falou, por que tu não escreve para as crianças? Que tu sabe muitas histórias e tu contas para as crianças aqui, em casa.
não podia escrever para todas as crianças, ficou na cabeça. Aí eu cheguei na Valer, aí o Isaac falou, Elson, por que tu não escreve para criança? Escreve que eu edito. Pronto, eu tinha que escrever, né? Aí eu peguei as primeiras histórias, o primeiro livro que eu escrevi foi o Tupé Voador. Foi baseado num conto das Mil e Uma Noites, né? De Simbá, o marinheiro, que ele voava num tapete, né? Tapete voador. Aí eu fiz o seguinte, eu disse assim, o tupé voador, porque o tupé sabe o que é, né? É um tapete de palha, usado pelo homem da Amazônia. Então ele foi com o tupé e voou em cima do tupé, tá? Depois veio os outros livros, vieram outros livros. A partir daí eu criei uma coleção chamada Aventuras do Zezé da Floresta Amazônica. Daí eu fiz o seguinte, eu peguei várias histórias, por exemplo, sapo, o romance dos sapos. Quer dizer, se há um bicho feio, é o sapo, né? Mas ele possui um romance belíssimo, né? Sublime. E está aqui nesse livro, Romance dos Sapos. Aí escrevi sobre Procurando a Noite Verdadeira, aquela história da noite que nasce no caroço de Tucumã, tá? A noite de viração, que é a viração de bicho de cacho na praia, né? De mãos dadas com paz, é uma briga entre os pássaros. No fim eles achavam melhor ficar em paz, né? E melhor dar as mãos para ficar em paz. E a história da inteligência, que é uma história a partir do Adão e Eva. Depois eu tinha um tio que dizia que toda criança devia comer, todo menino devia comer o cérebro do japim para ficar inteligente. E o japim é um pássaro que imita todos os pássaros da floresta, até animais às vezes, viu? Então ele acha que o pássaro é inteligente, o japim. E que os meninos deviam comer o cérebro do japim para ficar também inteligente. Então eu conto essa história aqui, a história da inteligência. Jovem Tamarindo é uma história baseada nas árvores nativas e nas árvores que vieram de outras regiões e se aclimataram da Amazônia. Então, o Jovem Tamarindo. Viajando com o Boto é uma lenda do Boto. Viajando com o Boto no fundo do rio, baseado na lenda do Boto. E a Origem das Estrelas, também é uma lenda, viu? Dos índios aqui da Amazônia. Então, isso é o meu livro. Primeira série. Ao sol de chofre da terra, a paisagem se tremia. Ao largo, os botos boiavam, com dengosa galhardia. Na terra, os peixes menores corriam na maresia. Ao lado, um campo de cana brava, verde se estendia. Ela subia da ponte, suas roupas recolhia, na vasta testa gramada da ribanceira que ardia, ao sol violento que a lava já perto do meio-dia. Ela estava sobre a ponte lavando as roupas do dia, anáguas alvas e saias, fora as roupas que eu não via. Um fino e claro vestido, que molhado lhe vestia o seu corpo de 20 anos, que todo transparecia. As ondas rijas dos seios ela toda inteira eu via, a perna esquerda encurvada, a direita se estendia, descoberta até a coxa que sob o sol reluzia. Um grande mapa de sangue sobre as tábuas se esvaía. Um grito de dor cortado, pelo vento se partia. O peixe liso passava, rente à fonte que se havia, coberto da luz e lágrima que dos olhos lhe descia. Pobre Eulália que era virgem e que não mais o seria. O peixe feriu-lhe o sonho no corpo que se perdia. Isso aconteceu no rio, no verão, num certo dia. Tem 2 livros de poemas nessa série, infanto juvenil, chamado Travessuras de Urubus e Outros Bichos de Crianças. São poemas para o mundo infanto juvenil. Tem também O Som das Letras. O Som das Letras é uma série de poemas feitos sobre as letras. Por exemplo, um poema com base na letra A. Com base na letra A. Ele diz assim, mais ou menos. Lá vai a clara, alva como a água da chuva, clara enluarada, alegra a rua onde passa. O ar do ar
do verbo amar, ela abraça. Reparte a graça entre as raras asas dos ares da praça. Clara é mágica e sabe trabalhar. Da pedra descascada, constrói altar. Nas falcas da canoa, batem os remos a remar. Nas ondas do rio, ela vai trovar. Clara sabe que a língua portuguesa é uma língua em ar. Há de navegar, há de bailar, há de cantar. Tá? Então isso é sobre o ar. Né? Depois vem sobre o U, sobre o L, vai embora. É o som das letras. Entendeu? É também quando eu Depois veio o teatro, né? São geralmente teatros dos curumins. Né? São 3 peças de teatro. Noite de Natal na Floresta, que feito para os animais, etc. O Cristo nasce lá no meio deles e eles fazem a festa. E Buzina Encantada, que é baseada numa lenda dos índios Maué, né? E ele mostra como foram criados os animais. Os animais foram criados uma dificuldade que houve entre uma mulher e um homem, né? E aí o homem transformou a mulher no bicho e no outros bichos. Depois vem a Feiticeira Maravilhosa. Feiticeira Maravilhosa. Também é a Yara, entendeu? Ela se transforma, a feiticeira se transforma na Yara. É um negócio de transformação essa peça aqui, né? Essa vai ser montada pelo menino lá, pelo Roger. Feiticeira Maravilhosa. E tem esses 4 elementos da natureza, Aventuras do Deserto também, sobre o ar, a terra, o fogo e a água. Tá? São 4 histórias sobre isso aí. E aí, sempre. O rio era rico de peixes. Canoas feriam as conchas. O rio metia-se na mata comendo as cascas das árvores. No tempo das secas, o rio era raso, seu dorso saudável. Nas rudes tronqueiras, os peixes maduros coavam as ovas. O vento evolava-se das folhas lavadas do azedo araçá. Olha, Sérgio, existe uma discussão sobre literatura amazonense, né? E dizem, inclusive, que existe uma literatura amazonense. Acontece o seguinte, que tu sabes que a poesia é um fenômeno universal, não é? Então não existe uma poesia, a gente diz vulgarmente, poesia brasileira, poesia portuguesa, poesia inglesa, etc, etc. Eu acho que o mais correto é chamar poesia de língua portuguesa, poesia de língua inglesa, de língua espanhola, etc. Porque a poesia é um fenômeno linguístico, universal e linguístico. Nós falamos a língua portuguesa, então a nossa literatura, ela tem fundamento na literatura portuguesa, na poesia portuguesa. Acontece que, voltando para a Amazônia, todo escritor, todo artista, ele expressa também os fenômenos da sua vida, do seu meio. Né? A sua literatura é comprometida com o meio, com a vida política e social, com a vida econômica do ambiente onde ele vive. Né? Então, se nós vivemos na Amazônia, a nossa literatura acaba expressando isso. Tá? Então eu estou estudando, inclusive eu pretendo fazer um trabalho, estou trabalhando nele, de definir quais são os temas, os motivos da literatura do Amazonas, os motivos da literatura da poesia, entendeu? Da poesia. Porque nós temos o costume de estudar apenas a poesia a partir da língua portuguesa. Vamos dizer, o primeiro poeta amazonense é Terreiro Aranha, que escreveu em língua portuguesa e foi um poeta clássico. Ele pode ser classificado na linha dos Árcades, né? Mas nós temos uma literatura anterior, praticada pelos povos primitivos, que os etnólogos levantaram depois, né? Então as lendas, os mitos, os costumes, tudo aquilo constitui uma literatura. E como eles não escreviam,
eles só falavam, eles guardaram isso na oralidade, né? Na oralidade, na memória. Então, o fundamento da nossa literatura está aí, viu? O DNA da nossa literatura, escrita na Amazônia, no Amazonas, está aí, sabe? Nos povos primitivos da Amazônia. Você vê que é tão importante isso, que existem dois autores que, sem serem da Amazônia, ficaram fascinados pela Amazônia e escreveram obras com motivos da Amazônia. Um é Macunaíma, do Mário de Andrade. Macunaíma é uma rapsódia que envolve os temas da Amazônia. E o outro é o Raul Bob, com a cobra Norato. A cobra Norato é a cobra grande, não é? Então ele escreveu baseado em mitos da Amazônia. O Mário de Andrade é paulista. O Raul Bob é gaúcho, né? Você vê dois autores que ficaram fascinados com a vida, com os motivos da Amazônia. Então nós aqui, vivemos aqui, né? Temos a experiência daqui, a gente tem que expressar isso. Assim que eu vejo a literatura amazonense. Memória da Rosa. Vou cantar os pedaços da vida vivida aos que vivem e deixam passar sem viver os momentos velozes. Na cidade, nesse tempo brilhava uma rosa, no jardim do terraço da casa, numa rua forrada de pedras. Juventude, tempo intenso dos nobres desejos, quando os sonhos dominam o mundo com a força do sol e dos ventos. Eu andava procurando um motivo mais forte para os dias que via passar aos meus olhos sem sabedoria. Meus amigos escreviam poemas modernos, versos livres de rimas internas, puro amor que renasce mais novo, liberdade. Eu buscava entre o povo nas ruas, a cidade era calma e fraterna, solidão era flor sem canteiro. Conversava sob o som de um piano da tarde, quando os sinos da torre da igreja avisavam que o dia acabava. Serenatas eu cantava nas noites antigas, nos balcões das meninas amigas, as canções da mulher namorada. Roseli tinha lindos cabelos dourados, como a lua nas águas do rio, que afagavam o meu pensamento. E a noite vinha, cheia de graça, cheia de abraços, cheia de paz. Realmente a minha atividade é mais na literatura. A parte tanto poesia como ensaio, prosa de ficção, literatura infanto-juvenil. Eu sempre me preocupei com a literatura. E o motivo do meu trabalho, os motivos da minha literatura, daquilo que eu faço, eles estão muito vinculados à Amazônia, porque é o mundo que eu conheço mais, né? Eu nasci aqui, em Itacoatiara, no Paraná de Serpa, e conheço bem, eu vivi em várias cidades do estado do Amazonas praticamente, e então eu procuro sempre trabalhar naquilo que eu faço, trabalhar os motivos da Amazônia. Essa é a minha história em síntese.
Meu nome é Roseli, eu sou esposa do Elson Farias. Eu o conheci com 18 anos de idade. Ele tinha 36, bastante mais velho. Minhas amigas todas brincavam que eu ia casar com o avô, né? Que perguntavam assim de mim: ei, tu vai sair com quem? Vai sair com o Elson? Ah, avô! Então eu ficava brincando que era meu avô. Mas o que me encantou nele foi o lado intelectual dele, o lado que o Elson tem uma cultura imensa, é aquela pessoa que tudo que se pergunta ele sabe. Meus filhos diziam que o pai era uma enciclopédia ambulante. Meus netos dizem o vovô é um Google. Porque tudo que eles perguntam, o Elson está por dentro. Eu já estava com meus 36 anos e ela com 19, aliás com 18 anos. E ela teve coragem, né, não sei, eu acho que é coragem, eu tenho sempre falado com ela, de caminhar comigo, né, de casar. A gente namorou um ano e casamos, e ficamos até hoje. Temos 3 filhos, temos 6 netos. E a Roseli é espetacular porque ela é muito inteligente. Ela, às vezes, quando tem tempo, ela revisa os meus livros, os originais. Ela tem uma boa formação da língua portuguesa, conhece gramática, ortografia, e às vezes até no estilo ela muda. Ela sugere coisas de estilo, sabe? E às vezes, a maior parte das vezes eu aceito, porque eu acho que a gente escreve para ser lido, né? E ela é a minha primeira leitora, é a primeira crítica também. Ela tem essa sorte de ler uma versão do livro dela, lendo os meus originais. Elson não deixou vencer pelo tempo. Ele está sempre se renovando. Ele se renovou através dos filhos, se renova através dos netos, e tenho certeza que quando surgirem os bisnetos, ele vai estar por dentro do que acontece. Administra bem o lado de informática dele, trabalha com computador, com telefone celular, com tudo que tem de novidade, ele quer aprender para poder não ser vencido pelo tempo, está sempre no tempo. Continua estudando muito, tanto quanto quando eu o conheci. Estuda sem parar, passa grande parte do tempo dele sentado na biblioteca, lendo, no computador se informando, estudando, e isso foi o lado que mais me encantou nele quando eu o conheci. Outra coisa que também me encantou muito foi a delicadeza e a gentileza que ele tinha com todas as pessoas. Era incapaz de fazer grosseria, incapaz de agredir qualquer pessoa. E eu que fui muito estourada, muito sanguínea, né? Descendente de italianos, de franceses, de escoceses, né? E muito acalorada, me fez diminuir um pouco a minha agressividade. E esse lado dele me encantou muito também. Nós temos 3 filhos, tivemos 4, perdemos uma, temos 3 filhos, todos adultos, e estamos com 6 netos. O mais velho com 20 anos de idade e o caçulinha com 2 anos, que agora é o xodózinho da casa, né? Bebê é sempre o xodó da casa. Estamos com 46 anos, fazemos em março desse ano 46 anos de casado. Nunca nos separamos, espero não separar também. Estou aguardando a comemoração dos 50 anos de casamento, assim como ele está fazendo o jubileu dos 50 anos. Daqui a 4 anos faremos 50 anos de casados.